Olá pessoal, meu nome é Vinícius, sejam bem-vindos ao canal Orientec, novamente. Bem, o assunto a ser tratado hoje será o processo de contagem e acerto de estoque no sistema total, ok? Onde irei explicá-los como realizar o cadastro da contagem, a inserção dos dados coletados e o acerto do estoque, além da apuração dos resultados. Basicamente, esse será o nosso cronograma. Porém, pessoal, é importante que vocês tenham atenção a alguns cuidados inerentes dessa atividade. Então, é importante fazer um planejamento robusto, né, antes de executar a contagem de estoque propriamente dito. Por quê? É importante definir uma equipe. Quais serão os integrantes, quais serão os participantes da atividade, né? Quais setores eles irão contar? Quais cuidados eles devem ter? Quais são os setores mais críticos? Será utilizado coletor de dados ou não? Será utilizado uma listagem para poder anotar a quantidade inventariada? Como eu vou registrar as informações dos produtos que não têm código de barra? Ok? Durante a contagem, eu irei contar os produtos que estão deteriorados, que estão vencidos, mercadorias que estão separadas para troca, devo contar? Mercadorias que estão separadas para devolução, eu devo contar? Mercadorias que estão chegando durante a contagem, eu devo contar? Então é importante que tudo isso seja definido junto à equipe que irá realizar a atividade, para evitar erros durante o processo e ao final, durante a apuração dos dados, vocês fiquem frustrados, né? E acabem tendo este custo, né? Aumentando os custos aí na execução da atividade. Perfeito? Então tem algumas dicas que são importantes, né? Definem a equipe, procurem alocar para a atividade pessoas que conhecem as mercadorias, que conhecem o setor. Em caso de uso de coletores de dados, procurem pessoas que dominem o coletor de dados, que sabem né, lidar com esta ferramenta. Aqueles que irão contar setores críticos, como setores de perfumaria, utilidades, artigos para festas, dentre outros, deverão ser pessoas que conhecem esses setores, né, que têm cuidado com fragrâncias, com tamanho, com peso, né, a dimensão dos itens, com cores, que são setores críticos. São setores que, inclusive, devem ser contados no início do trabalho para evitar que a pessoa já com fadiga, cansada, ela realiza essa atividade, essa contagem nesses setores e, ao final, ocorram, né, distorções dos dados. Perfeito? Então, tudo isso tem que ser definido na reunião inicial. Atenção aos produtos a granel. Esses produtos devem ser pesados e seus pesos, né, anotados em documentos definidos para poder repassar a equipe da retaguarda, ok? Verificar documentos pendentes, dar uma olhada se não tem nenhuma nota fiscal de entrada ou saída pendente para poder processar, ok? Se não tem nenhuma mercadoria, nenhuma ordem de produção que está cadastrada, porém não está processada, cupons fiscais, é importante avaliar estes dados antes de iniciar a atividade. E também fazer uma organização básica nas áreas. Um depósito, ele tem que estar bem iluminado, ele tem que estar limpo, as mercadorias semelhantes deverão estar próximas, ok? Cuidado com produtos que ficam em pilhas, cuidado com produtos que fiquem em áreas altas, porque talvez a pessoa pode confundir a mercadoria e registrar o produto errado. É importante ter atenção a esses detalhes, né? No depósito, cuidado com caixas que já estão abertas, porque poderão ter produtos ali misturados dentro das caixas. Então, são todos os detalhes, são informações básicas que elas são de grande relevância. As mercadorias que chegarem durante a contagem de estoque, tem que ter cuidado, né, para não poder duplicar esta contagem. Então, separem essas mercadorias no local apropriado juntamente com as notas fiscais e não contem essas mercadorias, ok? Então, são todos esses cuidados, né? Algumas dicas, pequenas dicas, para que vocês não tenham dores de cabeça durante a contagem do estoque.
Então, partindo desse pressuposto, né, estando isso já definido, vamos realizar então o registro e a inserção dos dados no sistema. Como funciona, Vinícius, o registro da contagem do estoque no sistema? Então, para fazer isso, vocês vão abrir aí o total e vão direcionar o módulo controle de produtos. Em seguida, gestão de estoque, contagem de estoque. Perfeito? Em seguida, nós vamos em cadastro, novo, vazio. E definir qual o horário que eu vou iniciar a minha contagem. Neste exemplo, que eu irei demonstrar no vídeo, a empresa irá realizar a contagem no depósito primeiro. Então, eu vou fazer o cadastro aqui dos dados do depósito. Depois, eu vou abrir uma nova contagem para inserir as informações da loja. E, ao final, eu vou fazer a junção, a união das contagens e concluir com o acerto. Perfeito? Então, o primeiro dado é a data e o horário que você iniciou a contagem de estoque, no nosso caso aqui no depósito. Então, vamos definir aqui a data e o horário de início. Importante, pessoal, que este horário de início ele seja anotado, porque este é o horário mais importante, é a informação, né, corrigindo, mais importante da contagem de estoque. Vamos tratar dessa forma. Por quê? Porque os cálculos que o sistema irá realizar para poder fazer o acerto, ele irá basear na data e hora da contagem mais antiga, né? E no nosso caso será a primeira contagem do depósito, que neste horário é que o sistema irá utilizar para poder definir o quanto a empresa tinha, né? Qual a quantidade que a empresa tinha de cada produto quando ela iniciou a contagem do estoque. Perfeito? Então, vamos definir aqui data e hora início. Em seguida, devo definir o local. Depósito, descrição. É importante que a descrição vocês coloquem um nome que será fácil para poder identificar. Se vocês tiverem vários depósitos, vocês podem criar uma contagem para cada depósito. Definiu a descrição. Vamos definir agora quem é o supervisor da contagem. Quem vai ser o coordenador. No campo observação, é importante que vocês coloquem informações que são importantes para registro, como quem são as pessoas que realizaram a contagem neste local, né? Quais os setores foram contados nesse local, né? Caso seja necessário, né? No nosso caso, será a equipe de estoquistas. Então, todos os meus estoquistas serão os responsáveis pela contagem no depósito. Ok? Então, recapitulando, antes da gente dar andamento. Definir data e hora de início, local da contagem, descrição da contagem, supervisor da contagem e observação. No nosso caso, nós colocamos aqui quem foi os participantes. Feito isso, devo clicar em aplicar. Agora, pessoal, eu irei explicar a vocês as formas de inserção de registro na contagem, né? Como que eu vou transferir aquilo que foi contado para dentro da contagem? Então, existem várias formas, tá? A primeira, você pode inserir item a item. Então, para isso, basta clicar no botão inserir, localizar a mercadoria, ok? Dar um enter e definir a quantidade que foi contada. Então, este é um meio de inserir os produtos na contagem. Outro método é clicar do lado do botão inserir, acessar a opção inserir vários. Daí o sistema irá disponibilizar todas as mercadorias ativas no cadastro, ok? Então você pode marcar com a tecla espaço quais os produtos que você quer inserir, né?
ou você pode ir em utilitários, marcação de registro, marcar todos. Daí o sistema vai incluir todas as mercadorias na contagem, ok? Feito isso, marcando todos os produtos, no nosso caso, serão contadas todas as mercadorias da empresa. Então, marquei todos os produtos, clico no botão aplicar, fechar. Observem que todas as mercadorias estão disponíveis no livro contagem, destacando a primeira, que eu já defini a quantidade, e as outras aqui estão aguardando agora, né, a digitação aqui da quantidade que foi contada, no nosso caso, depósito. Mas também existe outro meio, tá, pessoal? Eu vou apagar aqui duas mercadorias para ensinar a vocês a como transferir os dados do coletor de dados para dentro da contagem. Tá? Então, o que nós já vimos até este momento? Inserir item a item, inserir vários. Agora eu vou ensinar a inserir os dados utilizando o arquivo do coletor. Para isso, basta clicar no botão coletor de dados, localizar através deste ícone da pasta o arquivo do coletor, que foi descarregado no computador, né? Então vamos localizar aqui. Está aqui, ó, contagem e depósito. Observem, pessoal, que alguns coletores, eles podem transferir os arquivos com a extensão CSV, né? No nosso caso, o arquivo está com a extensão TXT. Mas em caso de dúvidas, vocês podem escolher aqui, na opção da extensão de arquivo, todos os arquivos para ele poder exibir todos os registros. Então, escolhemos aqui o arquivo da contagem, clicar no botão abrir, carregar. Então, observem que as mercadorias que foram coletadas, elas serão exibidas aqui a sua descrição e a quantidade que foi coletada, ok? Poderá acontecer casos que quando você escolher o arquivo do coletor e clicar no botão carregar, poderá informar aqui um código de barra, no campo descrição, produto não encontrado, e no campo, a quantidade que foi coletada. Este caso, pessoal, é quando a pessoa coleta uma mercadoria, né, o seu conferente, ele está coletando uma mercadoria, que aquele código de barra não está cadastrado no sistema. É muito importante que este incidente já seja tratado de imediato, lá no ato da coleta. Então, recapitulando, os coletores devem estar já ajustados para exibir a descrição do produto quando o conferente executar a leitura, tá? Então, ele executou a leitura ali, apareceu que o produto não está encontrado, ele deve pegar essa mercadoria, deslocar a equipe da retaguarda, solicitar o cadastro, né? Atualizar os arquivos no coletor de dados e depois realizar a coleta novamente, conferir se a descrição vai aparecer devidamente e inserir a quantidade coletada. Então, pessoal, este é o procedimento a ser adotado neste caso para evitar dores de cabeça. Então, estando tudo ok, né, importando os arquivos e os dados estarem todos consistentes aqui, eu devo clicar no botão marcar todos, em seguida, ok. Então, percebam que as mercadorias que estavam no coletor de dados já foram transferidas para dentro da contagem, né, e as mercadorias que eu inseri manualmente estão aqui aguardando a quantidade que foi coletada. Ok? Muito bem. Então, o que eu devo fazer agora aqui? É digitar as quantidades que foram coletadas no depósito, no nosso caso. Então, vou colocar aqui uma quantidade simbólica, né? É importante, pessoal, antes disso, só como dica, eu vou mostrar para vocês como fica o arquivo do coletor, antes da gente dar continuidade, que essa aqui é uma informação muito interessante. Percebam que o arquivo, uma vez utilizado, o sistema irá renomeá-lo com a data
né, com a data e horário, e a extensão vai estar a extensão lead. Para que isso, pessoal? Para evitar que o arquivo seja importado novamente e ocorra duplicidade, ok? Então, era só para vocês entenderem o que aconteceu com o arquivo. Outra dica também é importante que vocês guardem esse arquivo em uma pasta segura para eventuais consultas. Então, vamos retornar à nossa contagem, né? Novamente, vou abrir aqui a contagem e vou digitar a quantidade que foi contada. Então, coloco aqui a quantidade. Lembrando que aceita quantidades fracionadas, né? Então, eu posso colocar aqui, se for um produto a granel, eu posso colocar aqui a quantidade fracionada. No nosso caso aqui, não. Outra dica importante, pessoal, que o sistema irá ajudar a vocês. Ele tem aqui um limite de caracteres nesse campo quantidade. Então, aquele incidente que ocorria quando a pessoa, ao invés de digitar a quantidade, ele digitava, né, ou coletava o código de barra do produto no campo quantidade, aqui ele já vai dar um erro, ok? Então, o sistema já irá auxiliar, né? Opa, tem uma quantidade que demanda de análise. Então, o sistema já irá lhe alertar. Perfeito? Bacana. Então, ok. Fiz toda a transferência das mercadorias para dentro da contagem do depósito, né? Fiz a análise nas quantidades para poder ver se não tinha nenhuma quantidade aqui estranha. Feito isso, eu vou clicar em fechar. Outra dica importante. Lembrei que faltou um produto que estava em um local distante dentro do depósito, que durante a análise foi identificado que ficou um produto para trás. Não tem problema nenhum. Basta você voltar, né, retornar novamente aqui a contagem de depósito, clicar 2 vezes e alterar a quantidade da mercadoria. Perfeito? Então, enquanto você não encerra a contagem, é possível realizar edições. Perfeito? Então, concluído a contagem, né, a inserção dos dados na contagem do depósito, irei fechar a contagem e irei encerrar. Para isso, basta em utilitários, encerrar contagem em foco. Irei definir a data no qual foi encerrado a contagem e o horário de encerramento. Feito isso, clicar em OK. Caso você tenha cadastrado várias contagens do depósito, porque talvez a empresa de vocês podem ter 1, 2, 3 ou mais depósitos, você deve encerrar cada um deles com seu respectivo horário, ok? Então, um panorama aqui geral da atividade realizada até o momento, né? Eu realizei o cadastro da contagem de depósito, defini o horário de início, o horário de encerramento, a inserção dos dados e foi concluído o processo da contagem no depósito. Lembrando que o depósito ele pode ser contado com a empresa em funcionamento. É claro que as movimentações internas no depósito, elas deverão estar paralisadas, né? Não pode ter reposições durante a contagem para evitar de duplicidades, né? De contar o produto 2 vezes. Muito bem, concluímos a contagem do depósito. Próxima atividade agora é realizar a contagem na loja. Então, encerrado o expediente, lembrando que a contagem dentro da loja aconselha-se que seja realizada quando a empresa está parada, né? Não está realizando movimentações de mercadorias dentro da loja. Então, concluído a tarefa do depósito, eu vou realizar um cadastro aqui, da contagem loja. Então, irei definir qual a data da contagem na loja, o horário de início, local, descrição
ok? Supervisor, quem é o coordenador da contagem, né? E no campo observação, repetindo o que foi dito lá no momento onde cadastramos a contagem do depósito, no campo observação você pode definir quem foi a equipe que participou da contagem, quais são os setores que foram contados, enfim, informações que você julgue útil para análise histórica. No nosso caso aqui, será a equipe de atendentes na loja, ok? Então, toda a minha equipe de atendentes, de colaboradores dos pontos de venda, e dentre outros dentro da loja, serão as equipes que irão realizar a contagem na loja, ok? Feito isso, clicar no botão aplicar e inserir os dados que foram contabilizados, na contagem loja. Novamente, você tem 3 formas, vamos tratar dessa forma, são 3 meios de inserir a mercadoria. Ou você pode inserir produto a produto, inserir várias mercadorias, ou através do arquivo do coletor. Eu vou repetir novamente o processo para poder fixar o conhecimento junto a vocês. Então, vamos aqui utilizar a função de inserir mercadoria por mercadoria. Então, para isso, basta clicar no botão inserir, localizar o produto, vou clicar aqui no binóculos e vou localizar o produto que eu vou inserir manualmente e a quantidade, ok? Então, se você for trabalhar inserindo produto a produto, é só repetir novamente aqui o processo. Para aqueles que vão inserir todas as mercadorias na contagem, basta clicar no botão inserir, inserir vários, e aqui você vai ou marcar com a tecla espaço item a item, ou você pode ir no utilitários, marcação de registro, marcar todos. Feito isso, clicar no botão aplicar, fechar. Muito bem. Então aqui eu tenho todas as mercadorias que serão contadas na loja e o campo para poder digitar a quantidade. Lembrando que este aqui foi aquele que a gente inseriu e já definiu a quantidade no ato da inserção. Muito bem. Então, vamos importar o arquivo, dos produtos que foram contados na loja, ok? Semelhante ao que foi realizado no depósito. Para isto, eu devo clicar no botão coletor de dados. No nosso caso, eu vou utilizar aquele mesmo arquivo como arquivo da loja. Então, eu vou fazer uma pequena edição do arquivo. Vou retorná-lo aqui a sua descrição inicial, só para a gente poder utilizar o mesmo. Ok? Vou fazer aqui uma alteração nas quantidades, porque este será o nosso arquivo de coletor da contagem da loja. Então, muito bem, pessoal. Então, semelhante à importação do arquivo foi realizada no depósito, eu vou agora importar o arquivo da loja. Então, eu vou clicar na pasta de localizar o arquivo. Percebam que ele não foi exibido aqui por causa da extensão. Então, eu vou clicar na opção aqui de exibir todas as extensões, selecionar o arquivo que eu desejo importar, abrir, em seguida, carregar. Então, percebam que ele carregou os produtos e as suas respectivas quantidades. Em seguida, marcar todos. Ok. Percebam que o sistema ele vai exibir uma mensagem te informando que já existe aquele produto na contagem e ele está te perguntando se você quer somar, Por que ele deu essa mensagem aqui? É porque eu já tinha adicionado todas as mercadorias com a quantidade zerada e agora eu estou importando o arquivo do coletor.
Então, eu vou ler a mensagem somente para vocês poderem fixar o conhecimento. Foi encontrada a quantidade do produto água mineral sem gás na contagem de estoque e no arquivo de coletor de dados. Por quê? Esta informação ela já estava na contagem e também agora ele foi encontrado no arquivo do coletor. Quantidade na contagem de estoque, 0. Por quê? Eu somente inseri o produto, mas eu não defini quantidade. Quantidade no arquivo, 600. É o arquivo que está lá, é a quantidade que está no arquivo do coletor. Aí ele pergunta, desejo somar a quantidade encontrada no arquivo com a quantidade da contagem? No nosso caso, será sim. Esta mesma mensagem, pessoal, irá aparecer quando vocês fizerem a junção das contagens, né, entre depósito e loja. Por quê? O mesmo produto que está lá no depósito, ele também tem na loja. Então, será também exibido essa mensagem. Basta clicar no botão Sim para todos. Daí, o sistema irá importar os dados do arquivo do coletor. E lembrando que este produto específico, né, eu vou definir a quantidade dele manualmente. Ele não está no arquivo do coletor. Então, digitei a quantidade. Muito bem. Então, está aqui os meus produtos que foram contados na loja. Caso seja necessário apagar algum produto, basta selecionar o registro e clicar no botão editar, deletar, desculpe. Caso queiram editar a quantidade, aí sim, basta clicar no botão editar. Perfeito? Caso lembrem de inserir mais algum produto, vocês podem clicar no botão inserir e localizar a mercadoria. Perfeito? Então, feito toda a contagem na loja, a análise nas quantidades, né, a inserção de todos os registros, é hora de realizar o encerramento. Então, eu devo clicar no botão fechar, selecionar a contagem da loja, ir até utilitários e encerrar a contagem em foco. Definir a data do encerramento e o horário no qual foi encerrado esta contagem. Então, muito bem. Eu já tenho aqui, então, toda a minha contagem da empresa registrada no sistema. A contagem no depósito e a contagem da loja. Perfeito? Então, agora, o que será feito? É o momento de realizar a junção dos arquivos, né? Eu vou unir os dados da contagem do depósito com os dados da contagem da loja. Uma dica. Ah, Vinícius, esqueci de registrar um produto na contagem da loja. Como eu faço? Uma vez encerrada a contagem, não é possível mais editar aquele registro. O que pode ser feito? É realizar uma cópia. Porém, antes de realizar a cópia, é importante anotar a data e horário de início e data e horário de fim, para você inserir essa mesma informação na cópia. Então, vamos fazer aqui uma cópia da contagem em loja para vocês entenderem como funciona esse processo. Então, selecione a contagem e ao lado da folha de inserir o novo registro, a folha em branco, eu vou clicar na seta e escolher a opção copiar. Então, percebam que ele criou uma contagem semelhante, né? Porém, o campo observação ele veio em branco e eu vou manter as mesmas informações. Então, equipe de atendentes na loja, que foram a equipe que realizou o trabalho. Em seguida, devo mandar aplicar. Percebam também que o horário de início foi transferido aqui, né? A data e o horário de início. Então, vou aplicar, vou inserir a mercadoria que ficou para trás, né? Ou também eu posso, inclusive, retirar alguma mercadoria que esteja errado, que eu não vou realizar, né, o registro dela. Feito isso, eu devo fechar e realizar um novo encerramento. Então, selecionar a contagem cópia, utilitários, encerrar a contagem em foco, definir a data e o horário do encerramento, ok. E não esquecer de apagar
a contagem anterior, para evitar duplicidades. Então, eu vou apagar a contagem. Muito bem, então eu tenho aqui a contagem em depósito e eu tenho agora a contagem em loja, né? A nova contagem em loja. Porque a outra ela foi apagada porque, neste caso, o usuário ele registrou uma informação errada e precisou editar. Então, muito bem. Dando continuidade, vamos realizar o processo de união. Para isso, basta marcar as contagens com a tecla espaço do teclado, ok? Caso vocês tenham várias contagens, você vai marcar todas essas contagens com a tecla espaço. Em seguida, utilitários, encerrar contagem em foco. Né? Minto. Utilitários, unir contagens marcadas, pessoal. Recapitulando. Utilitários, com as contagens marcadas, né? Utilitários, unir contagens marcadas. Muito bem. Feito isso, percebam que o sistema criou um novo registro com a contagem unificada. Inclusive, no campo de descrição, será exibida essa informação. Contagem de união relacionadas 4 e 6, que é o código de cada contagem. Né? O estado é encerrada, a data de início foi a data de início da contagem mais antiga, que foi a contagem do depósito, e a data fim foi a data do horário da contagem na loja, né? A última contagem. Então, este aqui é o meu intervalo de contagem, onde iniciou-se no dia 2 de dezembro, no nosso caso aqui, modelo, né? 2 de dezembro às 4 horas, no depósito, e encerrou no dia seguinte, às 10h43, na loja. Tem como eu visualizar as outras contagens, né, do depósito e loja, até para mim poder fazer uma análise. Para isso, basta ir em utilitários e marcar o parâmetro, exibir contagens relacionadas. Então, percebam que agora eu consigo ter um panorama geral. Eu consigo visualizar a contagem depósito, a contagem na loja e a contagem de união, que foi o fruto, né, da junção das duas contagens de depósito e loja. Clicando 2 vezes, eu consigo fazer aqui uma análise e perceber aqui que foi a unificação, né, das quantidades. Dando sequência nisso, eu irei agora concluir a atividade realizando o acerto do estoque. Para isso, basta marcar com a tecla espaço a contagem união, em seguida, utilitários e escolher a opção acertar estoques utilizando a contagem. Muito bem. Este é o assistente de acerto no estoque. Percebam, pessoal, que mesmo que seja negligenciado algumas verificações lá durante o planejamento da contagem, é neste momento que o sistema irá validar se não há documentos pendentes de processamento. Então, o que ele vai verificar? Cupons fiscais se estão todos processados, notas fiscais, ordem de produção, transferências internas. Caso isso esteja ok, quando o usuário clicar no botão verificar para mim, todas as informações serão aqui exibidas que não foram identificadas pendências. É seguro avançar. Então, vamos dar andamento. Clicando no botão avançar. Em seguida, o sistema irá validar a sua contagem para ver se ela é confiável. Para isso, basta clicar no botão validar, né? Ou clicar no botão avançar, ok? Neste caso, foram identificadas algumas coisas que devam ser avaliadas, né? Isso é interessante porque pode ser que não houve, né, movimentações de venda durante a contagem na loja. Porém, percebam que houve um registro de entrada, né, pelo campo quantidade de compra durante a minha contagem de estoque, que iniciou lá no horário do depósito, né, e encerrou na última contagem da loja. Durante esse intervalo, teve uma entrada de nota fiscal. Olha que interessante isso. Por que eu devo ter que ter essa atenção?
Porque eu tenho que verificar se a quantidade se esses produtos que estão nessa nota fiscal, eles foram contados no estoque. Ok? É importante isso, tá? Vocês devem avaliar. No nosso caso aqui, não terá ônus nessa simulação, então eu irei avançar. Como teve uma pendência, né, o sistema ele me alertou, a sua contagem não está confiável. Mas nesse caso, eu já realizei a análise, eu já avaliei os produtos na nota fiscal, né? Lembrando que durante a contagem de estoque, né, não deve-se dar entrada e processamento em notas fiscais, porque senão podem confundir. Você vai lá, dá entrada na nota, processa aquela nota fiscal, então o seu estoque já está dentro do sistema. Daí você vai lá, realiza a contagem do estoque, você pode acabar, né, comprometendo essa contagem. É importante que, durante a contagem do estoque, os produtos que cheguem na empresa, eles sejam reservados, não sejam contados e a sua nota fiscal também não seja registrada dentro do sistema. Mas nesse caso, como não haverá ônus, nesse nosso processo aqui de exemplo, eu vou clicar, vou digitar a palavra aceito, né? Porque eu aceito essas divergências, já foi tudo analisado. Clico em OK. Nesse passo, o sistema irá perguntar se eu quero atualizar as informações do que foi contado com base nos dados da época da contagem ou com base nos dados atuais do sistema. Por padrão, sempre deixar habilitado da época, pessoal. Mandar avançar. Muito bem. Chegamos agora ao ponto, né, onde é importante envolver o profissional contábil. Por quê? Numa contagem de estoque, irá acontecer situações de acerto onde eu contei, né, a mercadoria contabilizada, né, a mercadoria que foi contada, ela está com quantidade superior à quantidade que está no sistema. Então, para isso, o sistema precisa dar entrada nesta diferença para poder chegar na quantidade que eu contei e fazer o acerto. Em contrapartida, vai ter mercadorias que a quantidade no sistema vai estar menor, né, do que foi contabilizado. Minto, né? Vai estar maior do que foi contabilizado, né? Então, neste caso, aí eu preciso emitir a nota fiscal, né, de saída. Eu preciso de gerar uma documentação para poder dar a saída. Então, recapitulando, pessoal, por que é importante envolver aqui o contabilista? Porque ele irá avaliar se a saída que você precisa dar no seu estoque para poder chegar na quantidade correta, você irá emitir notas fiscais de perda ou outras operações, né? E a entrada, o que será feito, ok? É importante envolver o contabilista nesta etapa, perfeito? No nosso exemplo, as saídas, eu irei utilizar o CFOP de perda, ok? E as entradas, eu irei manter o CFOP aqui de outras entradas, tá? Porque no nosso caso aqui, é somente uma apresentação da ferramenta. Mas, durante a execução da atividade, ou melhor, antes da execução da atividade de contagem de estoque, eu aconselho a vocês a orientarem, né, junto aos seus contabilistas para poder conversar com ele o que você vai fazer com as mercadorias que você precisa baixar o estoque para poder chegar na quantidade correta e as mercadorias que você precisa aumentar o estoque para chegar na quantidade correta. Ok? Essa informação deve partir do seu profissional contábil. Definida essa informação, eu irei mandar avançar. Chegando aqui, pessoal, você irá definir qual o preço que será utilizado nos documentos fiscais que irão realizar o acerto. Se irá ser o preço de custo médio, o preço da última compra, o preço por unidade, o preço de custo atualizado, que é aquele preço que já incorpora todos os custos da aquisição da mercadoria, né? Diferença de ICMS, substituição tributária, despesas com transporte, dentre outros, né? Ou se você vai utilizar o preço de venda normal. No nosso caso,
por hierarquia, nós iremos utilizar aqui o preço de custo médio, que, pela legislação, é o preço que deve ser utilizado no inventário. Feito isso, irei mandar avançar. Em seguida, o sistema irá me apresentar o estoque que eu tinha, né, no sistema antes de realizar a contagem e como ficará, qual será o estoque novo. Percebam que em ambos os campos ele tratou a data e horário de início da primeira contagem no depósito. Por quê? O acerto de estoque, o sistema irá tratar a quantidade que a empresa possuía quando ela iniciou a contagem do estoque. Perfeito? Então, por isso que é importante determinar o horário de início da contagem de estoque. Tá? Este dado é muito importante. Então, aqui eu tenho as informações do antes e do depois e as diferenças. São essas diferenças que serão inclusas nas notas fiscais, né, de acerto. Um parâmetro importante, pessoal, recém-criado, é o bloquear estoque negativo dos produtos após gerar a nota fiscal e concluir o assistente. O que isso aqui irá realizar, pessoal? Irá ajudar a vocês já impedirem que os produtos que foram contabilizados, né, que foram ajustados o estoque, por alguma falha processual, alguma falha operacional, esses produtos fiquem com estoque negativo, ok? Então, neste caso, como a minha empresa ela está realizando a contagem de estoque e eu irei manter toda a parte de gestão de estoque em dia, né? Eu vou marcar a opção bloquear o estoque para não deixar ficar negativo, até para mim poder impedir, né, alguma falha operacional, né, que vai acarretar em estoque negativo, e vou clicar em avançar no assistente. Neste momento, o sistema irá solicitar as informações de data de movimento da nota. Percebam que a data de movimento vai ser a data da última contagem, a data, né, que você concluiu o processo de contagem do estoque. E o controle de numeração ele irá carregar o controle de numeração padrão. Feito isso, clicar no botão OK e aguardar as notas fiscais serem geradas. Então, muito bem. As notas fiscais foram geradas com sucesso. Em seguida, devo clicar no botão Concluir e o sistema irá acionar o módulo Notas Fiscais e percebam que os documentos que foram gerados para o acerto de estoque, no meu caso, foram geradas 2 notas fiscais, eles estão disponíveis aqui, ó, sendo que uma vai ser um documento de saída, com o CFOP 5927, um CFOP de baixa perda. Lembrando que não é regra, né, essa questão, tá, pessoal? Este é o CFOP que eu escolhi aqui no nosso acerto de estoque. Exemplo, tá? Eu irei utilizar um CFOP de baixa perda para poder reduzir a quantidade em estoque e chegar na quantidade correta, ok? No outro caso, geramos uma nota fiscal, né, de entrada, perfeito? Então, em seguida, eu devo processar esses documentos. Vou processar todos os 2 documentos gerados. Perfeito? Né? Porque somente após o processamento dos documentos é que o ajuste no estoque foi realizado, né? O ajuste está concluído. Informações interessantes. Se vocês abrirem essa nota fiscal, na janela Outras informações, informações adicionais, desculpem, vocês vão perceber no campo Comentários que lá ficará a informação que este documento foi gerado a partir de uma contagem de estoque. E aqui está o código da contagem, ok? Mesma coisa para o outro documento. Na janela, informações adicionais. Ok? Então, está aqui as informações. Então, pessoal, feito o processamento dos documentos gerados,
devo clicar no botão sair do módulo Notas Fiscais, e vocês vão observar que a contagem União, no campo Estado, será descrita a informação, contagem usada para acerto do estoque. Então, essa contagem ela está concluída. Se nós abrirmos o módulo Controle de Produtos e observar o campo Estoque Disponível, vocês também vão observar aqui. O que foi contado e registrado já foi transferido aqui para o campo Estoque Disponível, no cadastro de produtos. Essa informação também é possível visualizar, né, a movimentação de acerto, de ajuste, através do campo, né, através da interface Histórico de Movimentação de Estoque, que fica localizada no menu Vínculos, Histórico de Movimentação de Estoque. Então percebam que a transação que realizou o acerto também está descrita aqui, ó. O meu estoque anterior ao acerto, a quantidade movimentada, que foi a quantidade que estava disponível na nota fiscal de ajuste, e o estoque disponível novo, que é o estoque que eu contei e desejei que fosse atualizado, tá? Então, aqui está o meu novo estoque. Então, se vocês observarem este campo e observarem este mesmo produto lá na sua contagem de estoque, tá? Vocês vão observar que a quantidade foi ajustada. Perfeito? Então, é isso. Este é o processo de contagem de estoque, né, onde falamos sobre o planejamento, né, da contagem de estoque, passamos pelos meios de transferência, de inserção de informações na contagem de estoque, até o acerto, ok? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.